Hoje nosso tema da nossa aula vai ser língua portuguesa para surdos, né? Nós sabemos que os surdos têm a sua primeira língua, a língua de sinais, e a segunda língua é a língua portuguesa. Nós vamos trabalhar um pouquinho com alfabetização e letramento, né? Como que nós podemos estar abordando esse tema em sala de aula, né? Para que eles possam ter a sua língua, aprender a língua portuguesa, né? E também a sua escrita, né? Porque muitos acham que por ser surdo, eles só precisam aprender a Libras, mas eles também precisam se apropriar da língua portuguesa, como nós se apropriamos da língua de sinais também. Mas tem alguns desafios que vão ser encontrados, né? Então, ali nesse primeiro quadro, nosso tema é sobre o desafio de ensinar a língua portuguesa aos alunos surdos. Porque nós temos várias classes de alunos, né? Surdos, deficientes auditivos, alguns surdos que já sabem Libras, outros não sabem. Então, nós vamos ver passo a passo como que isso vai funcionar. Então, ensinar uma língua escrita para quem desconhece a oralidade, né? Como eles não têm a oralidade, é um desafio muito grande para os professores, né? Que tem esse tipo de aluno na sua turma. Mas, vendo as principais dificuldades, elas não decorrem só da surdez, mas sim da falta do conhecimento da língua portuguesa falada. E hoje os estudantes se comunicam com a língua brasileira de sinais, porque é uma língua visual espacial, né? E tem a sua estrutura própria, né? Então, como ele não consegue ouvir as palavras, ele não vai se apropriar da língua portuguesa tão facilmente. Precisa de alguns caminhos, né, para que ele possa compreender. Esse segundo slide, nós vamos explicar um pouquinho que nós devemos lembrar de alguns resultados para serem obtidos dos alunos ouvintes. Os alunos que têm deficiência auditiva, eles precisam de participar de todas as aulas. Muitos professores acabam fazendo uma seleção, né? Ah, o aluno surdo vai participar dessa aula e não participa dessa. Não, ele tem que interagir com todos na sala e participar ativamente de todas as disciplinas. É claro que precisa ter uma adaptação, né, para que isso ocorra. Mas se o aluno ainda não se apropriar da escrita, né, não é que ele não saiba escrever, ele está em processo de alfabetização da sua língua, da sua segunda língua. Então a gente precisa entender esse processo passo a passo, devagarzinho, né, para que ele possa atingir. Mas caso ele ainda não se aproprie da escrita de um texto, a gente tem que listar, né, qual é o tema que nós vamos estar trabalhando e tá junto, trazendo ele para o grande grupo, né, para que possa ser abordado alguns temas, para que todos juntos possam fazer uma interação, né, e trabalhar também juntamente com a escrita a imagem, né, para que ele possa ter uma compreensão melhor, que muitas das vezes o professor ele quer colocar um texto para um aluno surdo, né? Vamos dar um exemplo, um terceiro ano, né, de séries iniciais, estão se apropriando da escrita, tanto o aluno ouvinte quanto o aluno surdo, né? E muitas das vezes a gente quer cobrar do aluno surdo que ele saiba escrever as palavras, que ele entenda as palavras, mas se o próprio aluno ouvinte ainda nem compreendeu, né, está num processo de alfabetização, e aí a gente acaba cobrando de um aluno surdo. Então a gente precisa, primeiramente, respeitar os seus passos, respeitar o seu momento, para que isso ocorra, né? E muitas das vezes o aluno surdo, ele não teve uma língua de sinais logo no início, né? Quando ele nasceu, né? Juntamente com a sua mãe, na hora da amamentação. Isso é muito importante, porque ele não teve esse momento. Então, né? Ele precisa primeiramente se apropriar da língua de sinais, aí depois ele vai conceitualizar a sua língua, a sua segunda língua, que é a língua portuguesa, né? Nós ouvintes, quando a gente começa a balbuciar as primeiras palavras, por quê?
por causa do incentivo dos nossos pais, né? Que fica falando mamãe, papai, água. E aí a gente começa a ver essas palavras e vamos guardando no cérebro, né? Na nossa memória. E aí depois a gente vai começar a produzir. Já o surdo não. O surdo não tem esse momento, né? E muitas vezes os pais, a família não sabe Libras e aí acaba não passando a sinalização no seu período de apropriação, memorização. E aí por isso tem essa dificuldade da escrita do português. E aí nós precisamos também lembrar que a escrita ela deve vir com apoio visual. Então, por exemplo, se a gente vai pedir para o aluno escrever a palavra bala, é uma palavra que nós ouvintes conhecemos, né? Que bala é uma coisa doce, né? Que toda criança gosta. Mas se tu mostrar para o surdo a palavra bala, ele não vai entender o que é. Ele não viu a imagem, ele não conhece o produto, só conhece a palavra e a palavra escrita num espaço neutro, ela fica sem significado. Nós, quando ouvimos a palavra bala, a gente já tem o significante, né, da imagem da bala, né? Então a palavra bala, ela é o significado e a imagem seria o significante para nós. Mas o surdo não tem isso, porque ele não teve o incentivo da língua de sinais no início, não teve, como ele não tem a sua audição, ele não consegue ouvir as palavras que são pronunciadas, né, dentro da casa, né? Porque o aluno ele já traz o conhecimento da sua família, né, para a escola, né? E aí na escola a gente vai organizar o seu pensamento. E continuando aqui, ó, o professor deve registrar também todas as atividades e utilizar recursos diferenciados, como as letras móveis, cores, diferentes para separar os elementos distintos de uma frase, fazer que o aluno surdo sente-se na carteira, que é super importante, de frente. E a outra medida importante também é atuar juntamente com o atendimento educacional, né, chamado AEE. Então, o aluno que estuda de manhã em alguma série, à tarde ele vai para o atendimento do AE para ter um complemento daquela atividade que foi realizada em sala, né, para que ele possa tirar todas as suas dúvidas, né. E está sempre trabalhando com visual, sempre. O surdo é visual, né? A Libras é espaço visual, então sempre tem que estar trabalhando com visual com o surdo. Parece uma coisa cansativa, né? Muitas escolas não querem tirar cópia colorida, mas é necessário para o aprendizado do aluno essa metodologia das imagens. E a maioria das crianças surdas, elas, como eu falei logo no início, elas já vão nascer de famílias ouvintes, né? A maioria nasce de família ouvinte, que não sabe Libras, não se interessa pela língua de sinais. Isso tem atrasado muito o cognitivo desse aluno, né? Então o aluno chega no primeiro ano não sabendo Libras e não sabendo a língua portuguesa, né? E aí como que nós vamos fazer? Precisamos, né, estar trabalhando trabalhando para que esse aluno possa desenvolver primeiramente a língua de sinais e segundo a língua portuguesa. Isso é super importante, né? E na sala de aula trazer cartazes, representações de palavras em libras, também juntamente com a língua portuguesa, porque é uma ação que vai ajudar as crianças com deficiência auditiva em contato com a língua portuguesa, já desde a escrita, já desde cedo, apresentando o visual para o aluno surdo.
Vamos falar também um pouquinho sobre as imagens que são necessárias, né? As imagens também, elas devem ser bem exploradas pelos educadores durante o momento da leitura. Então, quando estão fazendo a leitura, é necessário estar mostrando. Vamos pegar um livro de conto e uma narrativa, a gente vai mostrando as imagens para que o aluno possa compreender e se situar, né, se localizar onde que ele, qual mundo ele está. Também o mesmo vale para a elaboração de lista, né? O educador precisa organizar as imagens dos objetos e nomes correspondentes, escrito em português e em sinais, né? Então, está sempre com a língua portuguesa, e a escrita da Libras ali também é super importante. E muitas das vezes, as escolas regulares, elas acabam matriculando surdos, né? Porque tem o direito, né? Contratam um intérprete, mas a criança com deficiência auditiva, ela não tem todo o apoio, né, pedagógico, todo o material pedagógico para que possa estar trabalhando, né? Então, muitas das vezes as escolas acham que o papel do intérprete é alfabetizar o aluno e sem dar recurso nenhum, né, para aquele intérprete, para que ele possa fazer um trabalho é, de convivência, um trabalho que abrange realmente o entendimento desse aluno, né? Mas também o papel do intérprete, né? Tá correndo atrás, né? Tá procurando, se especializando, procurando imagem para que possa associar o conteúdo que está sendo trabalhado em sala. Ah, precisa também fazer expressões, os sinais, para que aos poucos ele possa indo adquirir sua capacidade depois de fazer a leitura. E isso será muito útil para o seu aprendizado, né? E também trabalhar com a interação, né? Que é super importante em sala de aula. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os erros mais comuns que ocorrem em sala de aula. Principalmente quando o aluno é oralizado. O que muitas das vezes o professor faz na falta do intérprete, ou até mesmo quando o intérprete está na sala e já fala, não, vamos tentar oralizar, ele oraliza, vamos tentar oralizar essa criança, esse aluno, né? Não. Mesmo que o aluno surdo oralize, né? O papel do intérprete é estar sempre sinalizando e incentivando essa criança a sinalizar, né? Essa sua primeira língua precisa ser respeitada. O ideal é que todos da sala saibam Libras, né? O básico, ou se domina melhor ainda, né? Para que possa aprender e depois também o aluno se interessar e aprender a língua portuguesa, né? A língua da modalidade escrita. Porque a tentativa da oralização, ela vai acabar prejudicando a criança, e tanto na língua portuguesa até quanto na Libras. Então, a criança que. O professor que tenta forçar uma oralização vai atrasar o seu cognitivo e a criança vai acabando ficando com trauma. E esse é um erro gravíssimo que tem acontecido em sala de aula, né? Muitas das vezes as escolas não respeitam o seu espaço, né, do ser surdo, não respeita a sua cultura, trazendo que eles oraliza, ouve um pouco, para que ele possa forçar a sua oralização, ou forçar a sua audição, para que ele possa entender as palavras. Isso tem atrasado muito o aluno, e com isso ele não tem se interessado em aprender a língua de sinais. Então, para que ele possa aprender a língua portuguesa, ele precisa primeiramente ser alfabetizado na sua língua materna, que é a Libras. Depois que ele se apropriar da Libras, aí sim ele vai conseguir canalizar a língua portuguesa.
E aí, finalizando, nós vamos ver, deixar algum exemplo aqui de imagens de sugestões, né, que a gente pode estar trabalhando. Então, quais são as orientações? Nós vamos fazer um cartaz ou uma folha A4, né, ou no próprio caderno. Nós vamos colocar a imagem da casa, a sinalização em libras e depois a escrita em português. Primeiramente a imagem, segundo a sinalização, e a terceira parte seria a palavra em português, a casa. Porque o aluno primeiro ele precisa visualizar essa casa aqui, esse desenho. E aí depois o professor, né, vai mostrar o sinal, como que se faz, e depois vai mostrar a palavra em português. Aqui tem outro exemplo, né, do desenho do queijo, o sinal do queijo e a palavra em português. E ao lado nós temos uma xícara de café, o sinal do café e a palavra em português café. Assim ele vai conseguir compreender, começar a compreender a escrita, né, da língua portuguesa. Temos um outro exemplo aqui, desenho do coco, o sinal e a palavra. E aqui ao lado também esse desenho de mamão, o sinal e a palavra. Vocês estão reparando que sempre tem a imagem, o sinal e a palavra em português. Esses três eles precisam andar juntos. Depois que ele canalizar essas palavras básicas que vocês vão escolher para estar trabalhando de acordo com o planejamento do professor, aí se sentir firme, ele está firme na escrita, aí a gente vai começar a formar pequenas frases. Então, não se preocupe com a alfabetização de surdos na língua portuguesa o mais rápido possível. Isso é um processo muito longo, né? Não é um processo rápido. Então, a gente precisa estar trabalhando dessa forma, para depois sim trabalhar as pequenas frases. Lembrando também que quando o professor do primeiro ao terceiro ano vai trabalhar o som das palavras, a gente não trabalha o som das palavras. A gente não pede para o aluno surdo colocar a mão na nossa garganta. A gente mostra sempre a palavra inteira e aí depois a gente vai mostrando, vai auxiliando ele, ensinando a separação das palavras. Mas primeiramente ele tem que canalizar a palavra inteira, com a imagem e o sinal. Aí depois que você perceber que ele já está no caminho da apropriação da língua portuguesa, da escrita das palavras, a gente vai começar a trabalhar com a separação e depois as pequenas frases. Então, é um pequeno resumo, né, de como se trabalha, porque a gente precisa realmente pegar na prática, né? E se vocês tiverem dúvidas, né, pode me chamar para a gente estar trocando alguma ideia, alguma informação sobre alfabetização para alunos surdos, ok? Então, desde já agradeço e uma boa aula para vocês. Rever o vídeo, algumas informações para vocês possam memorizar.